Eu salvo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz por mais essa oportunidade que o Senhor está me dando. Aleluia. Para nós estar falando um pouco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Queria fazer uma pergunta, se tem algum visitante aqui nessa noite. Eu já estou vendo o meu primo ali, o Charles. Tem mais alguém? Tem mais uma moça que está ali? Tem mais alguém? Os dois. Glória a Deus. Como que a igreja vai dizer? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre e traga mais uns. Glória a Deus. Fiquem à vontade, aqui é a casa de Deus, e a casa de Deus é a casa de vocês, amém? Nós vamos estar falando da palavra do Senhor essa noite. E antes de eu começar a ministrar, eu queria falar, como eu disse, eu estou feliz, e realmente eu estou feliz, porque eu vou estar ministrando hoje com a Bíblia que foi do meu avô. Uma Bíblia que foi fabricada, ou rodada, ou imprimida, no ano de 1974. O meu avô já não faz mais parte de nós aqui nessa terra, mas ele deixou um grande legado, e esse legado fez que meu pai esteja hoje na casa do Senhor, e que eu também esteja aqui na casa do Senhor para estar pregando a palavra do Senhor. Talvez o que eu e você façamos, talvez a gente ache que não vai ter efeito, mas o efeito ele vai ser duradouro até a vinda de Cristo. Hoje eu sou a terceira geração que vai ter a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor com essa Bíblia que ela já está bem rasurada. O seu couro já está desbotado, as páginas já estão querendo se soltar aqui, algumas páginas estão amassadas, faltam alguns pedaços, mas aqui dentro ainda permanece a palavra de Deus. E durante a pregação vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso. Eu não estou idolatrando meu avô para vocês poderem entender, amém? Vocês estão entendendo que a gente somos pessoas racionais e inteligentes, porque a gente ora pela vida dos irmãos, e quando nós vemos irmãos aqui, é fruto de oração. E é por isso que hoje eu estou aqui para estar falando da palavra do Senhor para a vida de vocês. Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de João, no capítulo 6, para que nós possamos fazer a primeira leitura nessa noite. E eu creio que Deus falará grandemente aos nossos corações nessa noite. Conforme Ele falou ontem, eu creio que Ele vai falar hoje, Ele vai falar amanhã, e até a sua vinda, Ele vai estar falando aos nossos corações. Todos acharam? Glória a Deus. É um texto e é uma passagem muito conhecida. João 6, no versículo 67, lá no finalzinho, já quase tropeçando para ir para o capítulo 7. A palavra do Senhor vai nos dizer: então disse Jesus aos 12: querei vós também se retirai-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Amém. A tradução aqui ela é antiga. Talvez a tua leitura está um pouco diferente. Para onde iremos se somente tu tens palavras de vida eterna? Mas o importante é que nós sabemos aqui que a palavra do Senhor, Pedro está dizendo para Jesus: para onde nós iremos se somente tu tens palavras de vida eterna? Por que Jesus, pode se sentar, irmãos? Desculpa. Por que Jesus Cristo fez essa pergunta para os discípulos? Se a gente ler o capítulo todo aqui, Jesus ele estava um pouco aqui nervoso. E alguns discípulos não suportaram ouvir uma palavra dura de Jesus. Porque Jesus ele é amor. E amor também prega uma justiça. E a justiça é uma pregação mais firme. Quem esteve no culto aqui ontem, viu que foi uma pregação dura. Mas é essa pregação que nos faz olhar o nosso eu, por dentro de nós,
e sabemos o caminho que nós estamos caminhando, se está agradando ou não está agradando a Deus. Então Jesus pega os 12 e fala: vocês também querem ir? E Pedro, naquele momento, ele sempre tomava a frente e ele disse: Senhor, para onde iremos? Se somente tu tem palavra de vida eterna. Uma vez eu ministrei aqui e falei que uma das frases mais bonitas é essa frase de Pedro. Só que nós sabemos que Pedro, ele não aceitou a Cristo, ele voltou para o barco só depois da morte de Cristo, que ele se arrepende e ele se converte ao cristianismo. Olha que interessante, um homem que fala: para onde eu irei? Se somente tu tem palavra de vida eterna, mas ele não aceita Jesus Cristo de Nazaré. E a pergunta que Jesus fez ao meu coração, durante o momento que ele ministrava essa palavra dentro do meu coração: para onde nós queremos ir? Ou melhor, para onde eu quero ir? E para onde você quer ir? E qual é o caminho que eu e você estamos caminhando? Nós também acabamos de falar: para onde irei? Se somente tu tem palavras de vida eterna. Mas será que nós realmente estamos nesse caminho? Será que realmente nós estamos fazendo questão de andar e continuar a caminhar por esse caminho? Para onde nós queremos ir? Será que o céu realmente ele é o foco? Ele é o nosso objetivo? Será que nós estamos certos disso? Porque é uma pergunta que ficou dentro do meu coração por um bom tempo. Quais são as evidências de Jesus Cristo nesse tempo? Porque eu e você, que nem eu falei no começo, nós estamos aqui porque alguém ministrou a palavra de Deus. Só que eu e você nunca vimos a face de Jesus. Para pensar, eu e você nós nunca vimos a face de Jesus. E também nenhum dos apóstolos que escreveram o Novo Testamento, os discípulos de Jesus. Apenas o que nos ficou foi a santa palavra de Deus. E qual é o caminho então que eu e você estamos caminhando? Para onde nós queremos ir? Porque a palavra do Senhor fala amor. Mas se eu não tiver amor, conforme Paulo diz, não adianta eu falar a língua dos anjos, mas se dentro de mim não tiver o amor. Aí você pode dizer: mas se Jesus estava bravo com o discípulo, ele estava pregando o amor? Jesus, ele é amor. O teu pai, a sua mãe, ele é amor. Por que o seu pai e a sua mãe te corrigem? Porque ele ama você. Aleluia. Mas no momento que os nossos pais começam a nos corrigir, nós começamos a achar que eles são as piores pessoas do mundo. Quem é a pessoa que nunca ficou bravo com o pai e com a mãe, por o pai e a mãe chegar e nos corrigir? Eu tenho quase 40 anos, e às vezes ainda o meu pai e minha mãe me chamam a atenção. Então eles não é mais amor na minha vida? Eu estou aqui porque houve amor. Houve um dia que eles tiveram que pegar na minha orelha, tiveram que me bater de cinta, para que pudesse eu entender o que era certo e o que era errado. Porque existia dois caminhos para mim escolher. E o caminho que eu estou caminhando foi o caminho que meus pais me corrigiram. E não foi passando a mão na minha cabeça, foi me falando o que eu estava fazendo de errado. E Jesus estava pregando dessa maneira. Mas Pedro ali falou: Senhor, nós não vamos com eles, porque para onde iremos, se somente tu tem palavra de vida eterna? Mas para mim falar isso para Cristo, eu preciso ter fé para falar isso. Porque Pedro naquele momento, ele falou da boca para fora. Por que eu posso falar isso? Porque como eu disse, Pedro ele só vai se converter no final
19 vai relatar que ele se arrependeu dos seus maus caminhos realmente, se converteu, e nós sabemos que depois dali houve uma grande história na igreja. Mas por que eu preciso de fé? Por que você precisa de fé? Porque a fé, ela é racional. E eu tenho que ter a certeza naquilo que eu estou crendo. Porque a partir do momento que eu não tenho certeza naquilo que eu estou crendo, eu começo a ser religioso. E nós sabemos que existem pessoas que têm religião e servem, e tem aquele que apenas fala que tem para dizer que tem alguma coisa. Às vezes já aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com você, de você estar conversando com alguém e a pessoa fala: eu sou católico, eu sou crente, eu sou cristão. Você pergunta: qual é o nome do seu padre, qual é o nome do seu pastor? Ele fala: não sei. A última vez que eu fui na igreja faz muito tempo. Então nós precisamos de ter fé nessa caminhada. A fé, ela é racional. Se ela não for racional, ela é fedeísmo. Fedeísmo é você crer em alguma coisa para dizer que você crê em algo. Eu costumo dizer que até um ateu, ele tem fé. Ele pode dizer que ele não tem fé, mas se ele defende que Deus não existe, ele está crendo, ele tem fé. Porque como que pode alguém defender, ou querer criticar, ou querer, que eu falei, defender alguma coisa, se ele não acredita naquilo? E para acreditar naquilo, você precisa ter fé. Tem um filósofo que chama Leandro Carnal. Eu adoro aquele cara, só que ele é ateu. E ele cita várias coisas da Bíblia nas redes sociais dele. A última que ele citou foi entre Abel e Caim. Aí você fala para pensar: mas como que um ateu pode fazer isso? Você está vendo o risco que eu e você correm? Uma pessoa que se diz ateu, uma pessoa que é filósofo, uma pessoa que não acredita em Deus, nem no Pai, e nem no Filho, nem no Espírito Santo, e ele cita as coisas da Bíblia, e ele faz um texto gigante, e quando você começa a ler, você fala: como uma pessoa dessa diz que não crê em Deus? É o fedeísmo. Porque quando eu não tenho fé, isso aqui é um livro, é uma história. Mas quando eu tenho fé e eu acredito, isso aqui é a palavra de Deus. Agora você vê o interessante. O fedeísmo, ele acredita em qualquer coisa. Então, se ele acredita em qualquer coisa, qualquer caminho para ele serve. Nós lemos aqui que nós precisamos de um caminho. Para onde eu irei, se somente tu tem palavra de vida eterna? Eterna, a palavra que nos leva a quê? A eternidade. A eternidade, promessa que Cristo nos fez. E ele foi, preparou morada. E ele só está esperando que Deus fale: desce e busque a minha igreja. Então eu e você temos que ter essa certeza. Nós temos que ter a certeza que é realmente somente um caminho que nos leva até a Cristo. Porque uma pessoa que não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E você ficar em cima do muro, isso não é legal. Ficar em cima da janela, você vai cair. Tem uma história que diz que um homem estava em cima do muro, de um lado estavam os anjos, do outro lado estava Satanás. E o filósofo ficou olhando e percebeu que os anjos estavam gritando: venha para o nosso lado, pula para cá, e Satanás estava sentado numa cadeira, apenas olhando. E o sábio começou a olhar aquilo ali e não começou a entender. E ele foi até Satanás e falou: desculpa, deixa eu te perguntar. Os anjos estão daquele lado gritando, suplicando para aquele homem pular para o lado deles, e você vai ficar quieto, você não faz nada. Ele falou: eu não faço nada, porque aquele que está em cima do muro já está do meu lado. E se qualquer caminho para você serve, você já está do lado errado. Porque eu e você, para obter a salvação, e eu creio que eu e você estamos aqui porque nós queremos a salvação. Então nós temos que saber que é apenas um caminho que nos leva até Cristo. Aleluia.
E esse caminho talvez você vai dar de frente com Cristo, Ele vai chamar a tua atenção. E não adianta você bater o seu pezinho, querer fazer birra, que talvez Ele possa olhar para você, você quer se desviar que os demais? Ou eu e você achamos que Jesus vai pegar, vai se dobrar de joelho perante nós e vai dizer: filho, já preparei uma morada para você, não se desvie. Deus, Ele tem muitas coisas para nós, mas nós precisamos estar no caminho, porque se nós não estivermos no caminho, não vai adiantar. Aleluia! Qual as evidências dessa vida que eu posso ver Cristo? Talvez essa noite você está quieto, talvez você está pensativo, talvez você possa pensar: as evidências que eu tenho, porque eu acredito na palavra de Deus e eu estou aqui nessa noite, é por isso que eu estou vendo que você está correto. Essas são as evidências. Quando você olhar para o teu lado e você vê o teu irmão, você vê o seu amigo, o teu pai, a sua mão, essas são as maiores evidências de Jesus Cristo em nossas vidas. Aleluia! Porque você não entrou para o cristianismo, não passou daquela porta, subiu essas escadas, apenas para ver o que está acontecendo dentro dessa igreja, ou qualquer outra igreja que você já foi. Porque você sabe que existem pessoas que vão falar do amor de Cristo, vão falar de suas bênçãos, vão falar da sua eternidade, mas também vão falar das suas palavras que corrigem a igreja também. Essa é a maior evidência. E quando eu e você temos a certeza disso, Deus começa a fazer coisas em nossas vidas, que nem o presbítero falou aqui, e nós começamos a ver as evidências. Como essas evidências chegam até nós, e a gente às vezes tenta falar, e nós não conseguimos. Um dia eu entro dentro de um ônibus, e quando eu estou na catraca, um cara sai correndo de dentro de um bar, ele chega no meio da avenida e dá um tiro para o ônibus, e aquela bala pega no meio do vidro traseiro daquele ônibus. E eu estaria em pé na catraca pagando a passagem. Estava um dia frio, era uma noite fria. Os vidros estavam todos fechados. O motorista parou o ônibus de frente ao Hélio Colezel, e ele estava com medo. E eu passei a catraca, sentei e eu fiquei totalmente assustado. E aquele barulho, aquele buraco certinho no meio, na reta da catraca. E o pessoal procurando: cadê a bala? Não, foi uma pedrada. Não foi pedrada. Isso é bala, eu conheço o tiro de revólver. E naquele momento eu abaixei minha cabeça e já comecei a agradecer a Deus. Porque aquela bala vinha na minha direção. Eu não devia nada para ninguém. Eu tinha mais ou menos uns 17 anos de idade. Era um bar que vendia droga. Ali o pessoal bebia e se drogava praticamente até o dia amanhecer. E naquele momento que eu vi, eu falei: o Senhor colocou a mão e segurou a bala. Não me atingiu e não atingiu ninguém que estava dentro daquele ônibus. E não quebrou mais nenhum vidro. A bala tinha que sair para algum lugar. Essas são as evidências que começam a acontecer na minha e na sua vida quando nós estamos na presença dele. Depois Deus faz um milagre lindo na vida do meu filho Pedro. E durante as minhas viagens para o Nordeste, trabalhando dia e noite, os livramentos que Deus me dava, e Deus mostrava os livramentos. E eu comecei a ver que realmente as evidências de Jesus Cristo era aquilo que vinha acontecendo durante os dias sobre a minha vida, e que acontece sobre a sua vida. Uma outra vez eu estava com pressa mesmo, eu vim embora logo. Eu estava no estado de Minas Gerais. Estava um comboio grande de caminhão e eu comecei a ultrapassar um por um. Quando eu ultrapassei, eu rodei mais ou menos uma meia hora. Eu falei: abri uma grande vantagem. Eu falei: agora eu vou parar para tomar um café rápido para mim poder sair. Quando eu fui entrar no caminhão, eu fui sair, uma carreta me fechou. E eu comecei a ficar bravo dentro do caminhão. Quando aquele cara tirou que eu passei, quem está passando na pista? Aqueles caminhão tudo pesado. Eu falei: eu não acredito, vou ficar atrás. Quando eu entrei na pista, comecei a andar um pouco, parou tudo. Aí eu fiquei mais nervoso ainda. E quando foi andando, um grave acidente. E dentro daquele acidente, havia um buraco no espaço.
E naquele dia Jesus falou grandemente dentro do meu coração: aquele espaço era do teu caminho. E na hora eu falei: mas como assim? Na hora eu não acreditei. Eu pensei que era coisa da minha cabeça. E quando eu fui olhando, eu vi o meu caminhão lá. Às vezes também Deus vai fazer coisas na minha e na sua vida que nós não vamos querer que aconteça. Porque a nossa pressa, o nosso egoísmo, as nossas vontades vai nos colocar sempre à frente disso. Mas ainda bem que a graça do Senhor nos alcançou, e a misericórdia dele é eterna, e ele não permite que as nossas palavras, os nossos pensamentos e o nosso egoísmo permita que algo pior venha acontecer. Talvez naquele momento eu estava na carne, mas tinha pessoas que estavam orando pela minha vida. Os meus pais, os meus irmãos, os membros da igreja, minha esposa. Você está conseguindo entender o que é a evidência de Jesus Cristo para nós? Só que a maior evidência é aquilo que eu e você vive e aprendemos com Cristo. Talvez você possa dizer: como assim? Vamos lá para o capítulo 18. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 18, no versículo 33. A palavra do Senhor diz assim: tomou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo? Ou te disseram, ou outros disseram sobre mim para você? Preste bem atenção. Pilatos pergunta para Jesus se ele é o rei dos judeus. E Jesus responde para ele: você fala isso por ti mesmo ou te disseram sobre mim? E Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram a mim o que fizeste? E respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. Veja que interessante. O que eu e você sabemos sobre Jesus? Nós sabemos sobre Jesus somente o que nós sabemos foi aquilo que nos ensinaram, ou o que nós sabemos sobre Jesus é aquilo que nós aprendemos com Ele. Primeiro, eu aprendi de Jesus. Primeiro, por vocês. E eu agora aprendo com Jesus, porque eu quero aprender com Ele. Paulo aprendeu com Jesus. Pedro aprendeu com Jesus. João aprendeu com Jesus. E eu aprendo com vocês. Vocês também podem aprender comigo. Mas eu e você temos que ter história, não só de pessoas que falaram de Cristo para nós, mas de nós ter histórias junto com Cristo. Aleluia. Essa também é uma das maiores evidências. E nós não podemos se desviar desse caminho que nos dá a evidência com Cristo. Uma certa vez que eu era mais jovem, eu estava pensando em sair da igreja. Eu passava num momento meio difícil, e eu achava que talvez a solução era eu largar o cristianismo. Numa certa noite eu deito para dormir, e eu tenho um sonho muito nítido, um sonho muito real, um sonho que até hoje eu não consigo esquecer nem um detalhe desse sonho. Eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema respiratório. Eu preciso fazer uso de medicamento todos os dias para mim não sentir falta de ar. E nesse sonho eu procurava um médico. E quando eu chegava no médico eu falava para ele que eu estava passando. E esse médico estava todo de branco.
E ele falava assim para mim: olha, no seu caso não tem mais jeito. Você tem duas opções. Ou você espera a morte chegar, só que você vai sofrer bastante, porque não vai ter remédio que vai tirar essa falta de ar de você. Ou você vem aqui e nós te aplicar uma injeção e você não vai sofrer, você vai morrer sem sentir dor. Naquele momento que ele falou, eu topei na hora. Por quê? Porque ele falou que eu iria morrer. Então, naquele momento que ele falou que eu ia morrer, eu optei por uma morte mais tranquila. Só que no dia que eu tinha que me comparecer ao hospital, eu estava numa cidade chamada Franco da Rocha. E os meus tios que moravam lá estavam na igreja e os meus pais estavam junto com eles na igreja. E eu fiquei conversando. Só que o interessante é que no sonho, para entrar naquela igreja tinha alguns degraus. E o meu tio, a minha tia, meu pai e minha mãe, eles estavam de branco. E eles estavam todos felizes, falando que eles estavam entrando para dentro da casa de Deus para adorar. E quando eu vi aquilo, durante aquele sonho a ficha caiu. Eu falei: peraí, eu sirvo um Deus que cura, por que eu não pensei nisso? E na hora que eu fui para entrar, aquele médico me segurou pelo braço. Ele falou: chegou o dia da sua morte. Eu falei: não quero morrer. Só que o meu pai, a minha mãe e os meus tios via tudo aquilo e eles não faziam nada. E eles ficavam com um sorriso no rosto. Por quê? Porque eles já estavam dentro da casa de Deus. E eu tive uma escolha de não entrar na casa de Deus. E eu tentava me rebater com ele, ele olhava para mim de branco, dando risada. E eu começava a chorar que eu não queria ir. Eu falava: meu Deus, pode me curar. E nesse momento eu acordei. Pela primeira vez eu acordei de um sonho suado, e desespero e com medo. Naquele momento eu entendi o que o Senhor estava me falando. Porque eu e você somos pegos muito pelo emocional. Se eu e você não tomar cuidado, o emocional nos pega. E esse emocional é perigoso. É como se ele me colocou num lugar que eu não tinha saída. Apenas me falou que eu iria morrer. E eu tinha que escolher o tipo de morte que eu queria ter. E quando eu pensei comigo que eu queria entrar para dentro da casa de Deus, porque eu servia a um Deus que podia me curar, já não havia mais tempo. Deus me ensinou no meu coração naquela época que a vida dele vai ser daquele momento, daquele jeito, que a palavra do Senhor fala que todo olho verá. Só que os olhos que estão vendo vai se alegrar e vai sorrir, e não vai se importar o que está acontecendo em volta, porque quer entrar na casa de Deus. E aqueles que durante esse tempo não quiseram aceitar, são aqueles que vai começar a brigar, vai começar a chorar, vai começar a gritar, mas não haverá mais tempo. É por isso que eu e você temos que permanecer firme nesse caminho. Nós não podemos desistir. Eu ouvi falar de um Cristo sobre a vida do meu avô, o João Teodoro. Depois eu comecei a aprender sobre Jesus, sobre um pastor chamado Mesaque. Também eu ouvi falar sobre a minha avó Isabel, que congregava também. Depois eu comecei a ouvir sobre Jesus Cristo, com o pastor Mesaque, com a pastora Silvana. Depois sobre a vida da minha mãe, depois sobre a vida do meu pai. E assim, todo mundo começou a falar sobre Jesus Cristo. E eu ouvi, eu não sou mais inocente. E eu estou aqui hoje porque eu ouvi a palavra do Senhor pela vida dessas que eu citei. E você também nessa noite, você está ouvindo sobre Jesus Cristo de Nazaré, porque Deus permitiu eu estar aqui hoje para falar para você. Talvez essa não é a pregação que você queria ouvir, mas só que essa é a pregação que o Senhor colocou no meu coração, e Ele me fez estudar durante uma semana. Eu não poderia chegar aqui agora e mudar ela. Jesus, Ele está nos falando nessa noite, meus irmãos, de um caminho. Os meus antepassados caminhou nesse caminho. O que eu acho interessante, quando meu pai contou uma vez para mim
dele era ser batizado na língua dos anjos. E ele, nessa idade, ele nunca tinha sido batizado. Eu não sei as orações que ele fazia durante o tempo que ele estava com vida, mas o que eu sei é que um dia ele acordou e ele viu 3 focos de luz branca no pé da cama dele. E ele acordou a minha avó e perguntou: você está vendo o que eu estou vendo? Não é coisa da minha cabeça. Ela falou assim: olha, eu estou vendo 3 estrelas. E quando ele olhou bem para aquilo, Deus deu a revelação também daquelas 3 estrelas para ele. A morte do filho dele, a morte dele também. Só que também Deus mostrava a salvação dele. E naquele momento ele se entregou. E no dia de sua morte, ele morreu falando em língua estranhas, a língua dos anjos. E isso mexe muito comigo até hoje. Você sabe por quê? Porque às vezes eu e você pedimos algo para Deus e nós queremos que seja naquele nosso tempo. Um homem que pregava a palavra de Deus, ele foi batizado na véspera de sua morte. E ele morreu falando em línguas estranhas. Então essa é uma das evidências que eu tenho de Cristo sobre as nossas vidas. E qual é a evidência que você quer ter com Ele? Você imagina o privilégio que é você poder, Deus se apresentar em algo que você quer e falar: aqui é a sua salvação. Só que nós sabemos que existem muitas pessoas que sofrem durante esse caminho também. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia para nós encerrar e fosse lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. Aleluia, Deus. Deus é tremendo, maravilhoso. Aleluia, Senhor. Você vai entender agora porque que no começo eu falei sobre essa Bíblia. Eu vou ler desde o 3. O apóstolo Paulo ele vai falar assim: dou graças a Deus, a quem eu sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, e a qual habitou primeiro em tua avó, a Lóide, e em tua mãe, Eunice. E eu estou convencido de que também habita em ti. Aqui é Paulo conversando com Timóteo e trazendo a menção sobre a sua avó e a mãe de Timóteo. No 6: por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela importância das minhas mãos. E Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participe das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo, e que agora se faz manifesto pela aparição de nosso Senhor Jesus Salvador, o qual aboliu a morte e trouxe a vida, a imortalidade, a luz por meio do Evangelho, para o que eu fui nomeado pregador e apóstolo e o mestre dos gentios, por cujas causas sofro também essas coisas, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou convencido que Ele é poderoso
confiado nele até aquele dia e conservam o modelo das sãs palavras que têm ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Aqui Paulo está escrevendo uma das suas últimas cartas, e ele traz uma menção agora sobre Timóteo, e ele está falando sobre a avó de Timóteo, está falando sobre a mãe de Timóteo, pessoas que eram cristãos e que veio trazendo a palavra. E o melhor de tudo, que quando Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido. Ele não falou, para onde eu irei, se somente tu tem palavra de vida eterna, mas ele tem a certeza, eu sei em quem eu tenho crido. E no capítulo 4, nós vamos ver um homem agora, triste, com medo. Aqui ele está alegre, ele está feliz. Mas só que quando chega no capítulo 4, porque ele vai escrever que ele prevê a morte dele, e ele fala que ele foi abandonado, nem na sua audiência ninguém apareceu para defender. O único que ficou com ele foi Lucas. E talvez ele tenha agora todos os motivos para ele desistir. Mas além de ele falar, eu sei em quem eu tenho crido, ele vai falar no capítulo 4, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E esse é o caminho que eu e você tem que continuar. Mesmo que talvez você vai ser abandonado, talvez você possa ser esquecido, talvez ninguém mais vai lembrar de você, mas saiba que Cristo está junto contigo nessa caminhada. O homem ele pode esquecer de você, ou o homem pode fazer até questão de esquecer você, mas saiba que aquele que te chamou está do teu lado e é fiel. E talvez essa noite, se tem alguém aqui que estava no momento, talvez dizendo, para mim qualquer caminho serve, porque talvez você ainda não sabia em quem crer, em quem acreditar. Mas saiba que Cristo neste momento, Ele te dá uma oportunidade. E Ele te convida para você caminhar com Ele agora. Tem alguém entre nós que quer aceitar Jesus Cristo de Nazaré? Quer se reconciliar com Ele? Talvez você pode ter achado que a pregação foi um pouco dura, mas eu quero te dizer, mesmo Jesus sendo talvez um pouco mais firme conosco, é porque Ele nos ama e Ele não quer nos perder. Aleluia! Tem alguém entre nós que quer aceitar a Cristo ou se reconciliar com Ele? Talvez você pode ficar pensando o que vão dizer de mim. Eu tenho muitos amigos lá fora. Eu também tinha. Eu sei o que você está pensando aí. Mas o melhor amigo é aquele que caminha conosco na alegria, na tristeza, nas dificuldades, no medo, na angústia, talvez na sua preocupação, mas sempre haverá Cristo. Cristo sempre estará ao seu lado. Aleluia. Se não tem ninguém, que Deus possa te conceder mais uma oportunidade. E que as palmas loucas exaltem o nome.